Olá, irmãos. Um bom dia para vocês que vão me assistir nesse sábado. O evangelho desse sábado está em São João, capítulo 3, versículos do 22 ao 30. Em seguida, foi Jesus com seus discípulos para os campos da Judeia, e ali se deteve com eles e batizava. Também João batizava em Enon, perto de Salim, porque havia ali muita água, e muitos vinham e eram batizados, pois João ainda não tinha sido lançado no cárcere. Ora, surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. Foram e disseram-lhes: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, de quem tu destes testemunho, ei-lo que está batizando, e todos vão ter com ele. João replicou: Ninguém pode atribuir-se a si mesmo, senão o que lhes foi dado do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado diante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo. O amigo do esposo, porém, que está presente e o ouve regozijar-se sobre modo com a voz do esposo. Nisso consiste a minha alegria, que agora se completa. Importa que ele cresça e que eu diminua. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, o evangelho desse nosso sábado, Deus vem aqui nos deixar uma pergunta. Qual é a diferença entre o batismo de João e o de Jesus? Nós podemos ver aqui, meu amado irmão, minha amada irmã, que logo os seguidores de João Batista, depois que eles viram Jesus Cristo ele também batizando, depois de conhecer Jesus, eles começaram quase a querer colocar João contra Jesus. Porque Jesus também começou a batizar que nem ele já batizava, e João já era mais velho. Mas aqui entra a diferença. João já sabia que ele era enviado pelo próprio Cristo, por ele mesmo que era Jesus. E ao mesmo tempo, João se rebaixa. E também, em especial, João já afirma que a diferença é do batismo dele para o batismo de Jesus. É por isso que ele fala: eu vos batizo em água, e outro vai vir que é mais forte do que eu, que vos batizará em Espírito. Aqui entra a nossa diferença, meu amado irmão, minha amada irmã. O batismo de João Batista é somente uma penitência, é uma purificação para preparar as pessoas para a vinda de Cristo. Porém, o batismo de Jesus Cristo já é o batismo no fogo, o batismo verdadeiramente do Espírito Santo. Enquanto o batismo de João Batista era mesmo uma penitência. Igual eu anotei aqui para vocês entenderem melhor aqui, verdadeiramente, que a diferença, olha só, fala aqui. A diferença é essa aqui, ó. Porque o primeiro era apenas sinal de penitência. Olha só, o batismo de João Batista foi igual eu falei, era sinal de penitência. É por isso que João Batista fala: eu vos batizei em água, outro vos batizará em Espírito. O batismo de João Batista era somente um sacramento de penitência, só mesmo uma preparação de purificação, uma penitência. E ao mesmo tempo fala aqui, enquanto o segundo, ou seja, o batismo de Jesus Cristo, que ele foi a segunda pessoa que começou a batizar, o segundo é verdadeiramente fonte de vida e renovação espiritual. Olha só, o batismo de Jesus Cristo é a fonte da vida eterna e ao mesmo tempo é a fonte do Espírito Santo. É por João Batista fala: eu vos batizo em água e o outro vos batizará em Espírito. Essa é verdadeiramente a diferença.
o batismo de João Batista era somente um sacramento de penitência para as pessoas se converter e as pessoas colocar na cabeça que depois daquele batismo ali começava uma vida nova para eles procurar ter mais conversão, penitência, oração e saber que o Messias ia vir e para eles largar do pecado e da ignorância e etc. E no entanto, o João Batista era isso, era penitência para as pessoas pensar assim, que ali estava recebendo o Espírito, mas começar uma vida nova, se converter. E, no entanto, Jesus já é um batismo verdadeiro. Ali já é verdadeiramente, desce o Espírito Santo do céu sobre as pessoas que eram batizadas por Jesus. Ali desce verdadeiramente o Espírito Santo. Ali acontece o Pentecostes. Acontece quando nós recebemos, sim, verdadeiramente o Espírito Santo de Deus. E ao mesmo tempo, igual no catecismo fala da Igreja Católica, que o sacramento do batismo é o primeiro sacramento e é a porta que nos leva aos outros demais sacramentos. Se você não tiver o sacramento do batismo, você não pode ter nenhum dos outros 6 sacramentos da Igreja Católica. Você não pode ter sacramento da comunhão, nem sacramento de crisma, nem sacramento de confirmação, nem sacramento que é o perdão dos seus pecados, nem sacramento da ordem, e nem o sacramento matrimonial. E eu esqueci mais ou menos aqui qual é o outro, irmãos. Esqueci qual era o outro. Mas só sei que é 7 sacramentos. Nós fica sem 6 se nós não temos o sacramento do batismo. Então, aqui entra essa diferença. É por meio do sacramento do batismo que nós recebemos o Espírito Santo. E por meio do Espírito Santo nós se transformamos filhos de Deus. Porque antes de nós receber o Espírito Santo, nós ali tem um pecado, como se fosse um pecado mortal, que é dos nossos primeiros pais, que é de Adão e Eva. Nós ainda temos como se fosse nós ainda não fazemos parte verdadeiramente da família de Deus. Mas quando nós recebemos o sacramento do batismo, nós começamos a fazer parte da família de Jesus Cristo. E é por isso que igual fala aqui, o segundo é verdadeiramente fonte de vida e renovação espiritual. Portanto, é por isso que João Batista fala que no final aqui do Evangelho, aqui no versículo 30, ele logo fala aqui, importa que ele cresça e que eu diminua. João Batista já sabia que Cristo era o Salvador e ele era o Pai. Ele era o verdadeiramente Deus. Ele era a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele era verdadeiramente o Espírito Santo. Portanto, aqui entra essa nossa diferença. Que nós possamos hoje receber verdadeiramente esse batismo, que é o Espírito Santo de Deus, por meio de Cristo. E ao mesmo tempo saber que João Batista, ele fazia não totalmente o de um batismo espiritual, mas sim um batismo como se fosse penitencial, para as pessoas entrarem em penitência e se converter. E Jesus Cristo era um batismo verdadeiro em fogo e em Espírito Santo, e ao mesmo tempo por meio também do amor do teu coração, que lá jorra sangue e água, que nos derrame o sangue, que é a nossa purificação dos nossos pecados. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Deixa o like quem deixou. Se inscreve no meu canal que não é inscrito. Ativa o sininho para receber os vídeos diários da Palavra de Deus. E um bom dia para vocês que vão me assistir nesse sábado. Louvado seja o nosso Jesus Cristo, para sempre seja louvado com sua Mãe Maria Santíssima e nosso glorioso São José.